Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre uma leitura que me foi um tanto quanto custosa. Eu nem preparei roteiro para falar desse livro. Eu não sei se esse vídeo vai ter algum alcance, vamos dizer assim, relevante o suficiente para, sei lá, para vir gente aqui tentar me rebater ou dizer que eu li errado, ou qualquer outra coisa, mas eu vim aqui compartilhar com vocês a minha leitura sobre Siddhartha, do Hermann Hesse, não sei como é que fala o nome dele. Esse livro aqui é da editora Record, livro super conhecido, tem um monte de resenha dele por aí, e eu vim falar sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Então, se você quiser saber o que eu achei, puxa teu banco e bora papear. Eu sei que o Siddhartha é o tipo de um livro, de uma história, que passa pela história, por aquilo que consideram os estudiosos como um romance de formação e um romance também de transformação. Porque qual é, fazer um resumo assim muito rápido, porque eu não quero ficar entregando spoiler para que você que estiver vendo esse vídeo não se sinta compelido a rejeitar o livro de cara só porque eu já estou contando o que se trata. Esse cara aqui, o Siddhartha, o personagem principal do livro, é o tipo do cara que não nasceu em berço de ouro, mas também não nasceu no meio do lamaçal, na pobreza, completamente desguarnecido da vida. Ele era filho de um Brahmane, então a gente sabe que ele tinha condições, né? O pai e a família tinha condições financeiras de bancar estudo, bancar comida, bancar roupa, enfim. E ele tinha um melhor amigo de infância, o Govinda, que também era filho de Brahmanes. Os dois eram amigos, então, né, desde a infância, estudando juntos, decorando os textos sagrados da religião, que num primeiro momento essa religião não é falada. Aliás, a religião aqui não é falada em lugar nenhum. Isso tem uma explicação que vem logo no prefácio. E ele cresce, chega ali à adolescência, ele começa a ficar desgostoso da vida. Será que a vida é só isso? Crescer e se tornar igual ao meu pai, bem dizer, decorar os textos sagrados, começar a trabalhar. Então ele tem um impulso de sair de casa, largar aquilo tudo, que não era riqueza, mas também não era, né, uma vida miserável, largar a casa da família dele e partir no mundo se tornando um samana, ou seja, um peregrino que iria se autoflagelar, destruir a própria carne em favor de um bem maior, em favor de alcançar a iluminação, de alcançar um elevado estado de espírito. E ele passa ali os anos da adolescência dele sendo um samana. Ele avisa ao pai, o pai nesse primeiro momento se coloca contrário, mas ele se mantém firme, e isso é uma característica que o Siddhartha vai apresentar ao longo de toda a história. Aquilo que ele decide, que ele coloca na cabeça dele, ele tem essa determinação. Ele não sossega enquanto não realiza. Aí o pai acaba cedendo, ele sai, avisa ao Govinda, e esse Govinda, esse melhor amigo dele, que vai reencontrar com ele depois ao longo do tempo da vida de ambos, é uma pessoa muito normal. O tempo todo o narrador nos mostra aqui que o Siddhartha, por ter esse desprendimento, ou vamos dizer melhor, essa sensação de vazio o tempo todo ali instigando a procurar outras coisas, nunca estar satisfeito com nada, querendo sempre aprender mais. O Govinda não é assim, ele não tem esse sentimento de vazio, ele não tem essa necessidade de mudança, mas ele acaba se tornando uma pessoa de alguma forma subserviente, então ele acompanha o Siddhartha nesse momento, os dois se tornam samanas. A vida passa e ele questionando. No primeiro momento, ele aprendeu as técnicas de como jejuar, de como se manter em harmonia com a natureza, de como meditar. Só que depois de um tempo aquilo novamente se torna uma coisa para ele extremamente sem motivo, sem propósito. E ele avisa, né, o Govinda, que alguma coisa não está certa.
Quando isso acontece? Quando ambos conhecem o Siddhartha Gautama, ou Siddhartha Gautama, que é o Buda. Ele se torna famoso ali naquela região da Índia onde eles estão, a respeito da doutrina que ele ensinava, e estava fazendo já bastantes discípulos. Eles dois samanas se dirigem ao lugar onde o outro Siddhartha está. O Govinda acaba se apaixonando pela doutrina, porque na verdade o Govinda é sempre retratado como essa pessoa que está em busca de ser dirigido, ser guiado por outro, enquanto que o Siddhartha não. O Siddhartha sempre quer dar um passo, todos os passos, na verdade, com as próprias pernas, sem ter alguém por detrás direcionando o que ele deve pensar, o que ele deve falar, o que deve sentir. Aí ele avisa para o Govinda: olha, eu não vou ficar aqui com você, eu não vou me submeter à doutrina do Augusto, com letra maiúscula, né, como ser supremo, perfeito, enfim. O Govinda se choca, mas, poxa vida, afinal de contas a gente vem sendo treinado pelos samanas esse tempo todo para alcançar a iluminação e você vai embora, em outras palavras. Não é mais meu tempo ficar aqui. Aí ele vai, pega, sai e resolve conhecer o mundo. Eu consigo entender, até por causa da origem do Hermann Hesse, que era uma origem, né? Ele pessoalmente, o CPF, vamos dizer assim, tinha origem, a família dele era cristã. Eu consigo perceber algumas influências, ainda que de forma assim, que ele não tenha pensado em fazer desse jeito. Mas eu consigo perceber algumas referências a passagens bíblicas, conforme eu fui lendo aqui. Por exemplo, quando ele resolve sair para o mundo para conhecer as coisas e se questionar: eu estou aqui esse tempo todo jejuando, meditando, mendigando, a vida é só isso? Eu preciso saber mais. E aí ele se entrega às paixões mundanas, se entrega ao dinheiro, à jogatina, ao amor das mulheres, especificamente ao amor de Kamala, que é uma cortesã muito famosa naquele local, e eles acabam se envolvendo, mas não necessariamente se apaixonando. O encontro com Kamala é até, assim, bem verossímil, se fosse comparar com os dias de hoje, mas enfim, isso aqui é uma obra de ficção. Daí, essa passagem, né, dele saindo da vida dele de alto flagelo, indo para o mundo, lembra muito a passagem do filho pródigo, né, da parábola do filho pródigo. Passa o tempo, de novo ele se sente enojado da vida dele, se sente completamente sem rumo, não era isso que eu queria para minha vida. Ele vai conhecer um barqueiro, um balseiro, melhor dizendo, que é o Vasudeva, vai se tornar amigo desse homem, e esse homem vai meio que explicar para ele que a verdade das coisas, a perfeição, o Om, está nas coisas simples justamente da vida, da natureza, do universo. E o fim das coisas é a perfeição. Todos esses lugares, todos esses ensinamentos que o Siddhartha recebeu desde lá de trás, quando ainda estava na casa dos pais, até se tornar velho, vão montar um verdadeiro caldeirão de doutrinas, que não é doutrina nenhuma, na verdade. E, como eu falei, ele vai reencontrar um Govinda em outros momentos, principalmente depois que que envelhecem, e ele vai compartilhar esses pensamentos ao amigo, que no primeiro momento vai ficar meio assim. Curiosamente, ele não está falando nada com coisa nenhuma, mas eu percebo tanta serenidade nele. E aí eu não vou falar o fim da história, justamente para não melar a sua experiência de leitura. Mas eu percebo que aqui é um romance de formação, que vai contando como que o Siddhartha vai se tornando gente à medida que vai envelhecendo, e também um romance de transformação por isso mesmo, porque ele vai se modificando a cada momento que ele sente esse vazio que o impulsiona a sair do lugar de onde ele está e da vida que ele está levando para algo completamente diferente. Falando agora da minha experiência. Esse livro aqui me foi um presente. Eu não conhecia,
nem o Herman, nem o Siddhartha. Eu já tinha visto, eu acredito que eu vi, a resenha do canal da Tatiana Filtrin. Vou deixar o link aqui para você conferir, que óbvio, né? Lá ela tá falando da experiência de leitura dela. Não me atraiu, assim, porque a gente faz esses vídeos aqui no YouTube, compartilhando aquilo que a gente lê, a fim de que as pessoas, se elas gostarem do que a gente vai falando, se elas acharem que é pertinente e tal, elas, né, se interessem a ler também. É uma forma de compartilhar conhecimento e também atrair pessoas para os livros, de forma geral. Eu não me senti atraída, não. Mas a pessoa que me deu esse livro, não tinha falado necessariamente que me daria esse livro, foi um senhor, seu Otto, que assistiu o meu vídeo do FEBEAPA 1, 2 e 3, que a gente tem o vídeo do FEBEAPA aqui, do Stand lá Ponte Preta, e ele acabou entrando em contato comigo, nós conversamos algumas vezes e ele quis me presentear com esse livro que para ele foi muito importante, para a formação dele como pessoa. Ele mandou o livro aqui para casa, pediu o endereço, mandou o livro aqui para casa e tal. E eu passei, sem brincadeira, 2 anos ou mais, com o livro guardado, esperando chegar a vez dele na fila. Mas eu não me atraía pelo livro. Então, eu acho que um pouco da culpa de eu não ter tido uma boa experiência foi minha também, porque eu não peguei o livro com o coração aberto. Vamos ver do que se trata. A história não é ruim, o problema sou eu. Aí eu peguei para ler o livro, comecei e tal. É bom que se diga que a linguagem aqui como esse livro foi publicado em 22, ou seja, está fazendo 100 anos, né, essa história. A linguagem aqui, eu não vou dizer para você que é difícil, mas se a gente for comparar com os dias de hoje, 100 anos depois, a gente já pode chamar um pouquinho de anacrônica. Principalmente se tratando de Brasil, né, PTBR, principalmente se tratando de Rio de Janeiro, de onde eu venho, eu já posso começar a achar que é um tanto quanto anacrônica. Ele está usando aqui todos os verbos, todos os pronomes, enfim, é tudo em segunda pessoa, é tudo tu. E nós temos essa dificuldade com tu aqui no Rio, você sabe disso, né? A gente usa o tu como pronome para fazer o vocativo, mas a gente conjuga os verbos todos na terceira pessoa. É uma grande mistura isso aqui. Isso sou eu falando, tá? Eu peguei para ler e eu larguei por alguns dias, uns 2 dias, assim. A história não me cativou. Eu estava achando, como acho ainda, o Siddhartha muito... Ele realmente não sabia o que queria, ele realmente estava em busca de algo, que nem a música do YouTube. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, traduzindo. E ele passa pelos 4 estágios da vida dele: a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice, nessa busca incessante por algo que ele não sabe nomear. Ele sabe o que não quer. As doutrinas dos homens, as doutrinas de Buda, vamos dizer assim, como diz também no texto bíblico, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele não quer nada disso. E acaba que ele cria para ele, entre aspas, porque ele não cria de caso pensado, não é isso que o narrador nos permite entender, mas a gente pressupõe que, por conta da junção dessas experiências todas, ele acaba criando um sistema de doutrina para si, para viver para si. Pelo menos isso tem de bom. Ele não tenta impor a doutrina dele para outros. Ele compartilha isso com o Govinda já perto do fim da vida, mas não numa de tentar fazer com que o Govinda se sinta constrangido a segui-lo, tá? Mas eu achei o Siddhartha um personagem muito cansativo. Eu achei muito cansativo. Eu li o prefácio. Vocês estão vendo a minha dificuldade até de colocar em palavras o que eu sinto. Eu li o prefácio. No prefácio está explicando que o próprio autor, o Hermann Hesse,
no momento que ele escreveu Siddhartha, ele escreve Siddhartha em 1911 e publica em 1922. Ele está passando por um período de transformação. O Hermann, a família de origem cristã, ele vai à Índia, a Índia ainda era protetorado inglês, né, nessa época, fazia parte da Commonwealth, e ele fica apaixonado pela cultura indiana, pela religião hinduísta, pela religião budista, e porque aquilo tudo trazia para ele, aquilo tudo fazia sentido para ele mais do que o catolicismo onde ele fora criado. Mas você vê, como eu estou te falando, eu consigo perceber influências dos textos bíblicos nesse livro. Talvez porque de alguma forma as religiões tenham semelhanças, ou porque é essa pessoa, não vou saber te dizer, mas eu consigo perceber. Havia, segundo o prefácio aqui, para o autor, essa necessidade de perceber se existindo na vida, na natureza, no universo, sem que para isso ele precisasse se submeter a qualquer outra coisa. Então, de uma certa forma, o Siddhartha é o Hermann, né? Eles têm esse quê de autobiográfico aqui. Minha experiência de leitura, conforme eu disse nos stories esses dias, se eu largo o livro, se o livro não me atrai a ponto de eu sacrificar algumas horas de sono para poder, né, ir até onde dá, se eu fico cansada, se eu fico olhando para o livro olhando para mim, e eu não faço menção de botar a mão nele, para mim isso não é uma experiência prazerosa. Então, como eu falei no vídeo do Martins Pena, que saiu há alguns dias, eu vou deixar em aberto. Eu não vou cravar que eu não estou indicando Siddhartha, porque eu estaria nadando contra a corrente de todo mundo que fez resenha sobre esse livro no YouTube e gostou. Talvez eu seja a única que não tenha me apaixonado pela história. Mas eu vou deixar em aberto. Caso você queira esse livro, apesar da minha experiência não ter sido lá grandes coisas, mas outras resenhas que você encontre no YouTube sejam válidas para você, te atraiam mais, a forma como os outros youtubers falem com você seja um pouco mais convidativo, se você clicar no link que está aqui abaixo na descrição, o link afiliado da Amazon, e adquirir o livro por ali, você vai estar ajudando a gente a encontrar novas leituras cujas experiências sejam mais prazerosas. Eu vou ficando por aqui então. Peço desculpas se eu estiver falando de um livro que você goste muito. Como diz o título desse canal, o nome desse canal são imersões. Se eu me sinto imergindo numa piscina rasa, meu silêncio vai ser eloquente. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, clicar no sininho para ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo.